Com o colapso do Terceiro Reich, os corpos das mulheres alemãs tornaram-se o novo campo de batalha. As que tombaram não eram mais soldados, eram civis, mães, crianças, idosas. Para elas, a guerra não terminou em 1945. Um tipo diferente de violência começou, sem uniformes, sem frentes, sem proteção. Durante o período pós-guerra, as potências aliadas construíram uma narrativa de libertação moral que não tolerava concessões. Crimes sexuais cometidos por suas próprias tropas foram silenciados, minimizados ou destruídos em arquivos. A memória das vítimas foi soterrada por acordos diplomáticos, interesses estratégicos e pelo medo de destruir o mito dos libertadores. Por que os vitoriosos usaram o corpo feminino como instrumento de punição? O que o alto comando sabia e o que decidiu manter em segredo? E até que ponto os aliados torturaram mulheres alemãs? O Exército Vermelho na Alemanha, a violência como vingança. Janeiro de 1945, tropas soviéticas cruzaram a fronteira alemã com uma ordem não escrita: fazer os alemães pagarem por cada aldeia incendiada, cada mulher estuprada, cada criança assassinada em território soviético. O que se seguiu não foram atos isolados de soldados descontrolados, mas uma campanha organizada de terror sexual que afetaria 2 milhões de mulheres alemãs. A propaganda soviética martelava uma mensagem clara na mente de seus soldados durante meses. Ilya Ehrenburg, o jornalista mais lido no front, escreveu: "Alemães não são seres humanos. Se você matou um alemão, mate outro. Não há nada mais divertido para nós do que cadáveres alemães." Mas seus artigos iam além do combate. Ele defendia especificamente quebrar o orgulho da mulher alemã como meio para a vitória total. Os soldados do Exército Vermelho viram suas casas destruídas, suas famílias massacradas. Eles atravessaram milhares de territórios devastados, onde cada aldeia contava a mesma história de horror nazista. Agora, pisavam na sede alemã de vingança, e as mulheres alemãs se tornariam o objeto dessa vingança. O primeiro caso documentado ocorreu em Nemmersdorf, na Prússia Oriental. Tropas soviéticas entraram na cidade em 21 de outubro de 1944. Quando os alemães a recapturaram temporariamente dias depois, encontraram uma cena de gelar o sangue: mulheres pregadas nuas em portas de celeiros, meninas estupradas e assassinadas e idosas mutiladas sexualmente. Os corpos apresentavam sinais de extrema tortura sexual antes da morte. Essa cena se repetiria milhares de vezes à medida que o Exército Vermelho avançava. Mas havia algo único na violência soviética. Era coletiva, ritualizada e contava com a aprovação tácita do comando militar. O próprio Stalin expressou sua filosofia sobre o assunto quando foi informado sobre os estupros em massa. É preciso entender o soldado que percorreu milhares de quilômetros em meio ao sangue e à morte e quer se divertir com uma mulher. Em Königsberg, os soldados realizavam competições para ver quem conseguia estuprar mais mulheres em uma noite. Em Rockwall, estabeleceram bordéis forçados onde mulheres alemãs eram mantidas como escravas sexuais por batalhões inteiros. Em Berlim, o estupro tornou-se um espetáculo público. Soldados estupravam mulheres nas ruas, enquanto outras formavam filas aguardando sua vez. Os números revelam a magnitude do horror. Em Berlim, pelo menos 100 mulheres foram estupradas durante a batalha final. Muitas foram agredidas entre 15 e 70 vezes por diferentes soldados. Hospitais relataram que 90% das mulheres berlinenses haviam contraído doenças venéreas até agosto de 1945. Milhares morreram de hemorragia interna, infecções ou suicídio. Os métodos soviéticos de estupro seguiam padrões consistentes que sugeriam organização em vez de caos. Soldados invadiam sistematicamente cada prédio, separavam os homens das mulheres e, em seguida, praticavam estupros coletivos que podiam durar horas. Eles ignoravam a idade. Os registros médicos listavam vítimas que variavam de meninas de 8 anos a mulheres de 84 anos. Ana, uma berlinense de 22 anos, sobreviveu para contar sua história décadas depois. 12 soldados chegaram. Eles me estupraram em turnos durante a noite. Quando um terminava, o outro começava. Disseram-me que era o preço a pagar por Hitler. Ao amanhecer, eu não conseguia mais andar. Deixaram-me sangrando no porão com meu bebê chorando ao meu lado.
O sadismo atingiu níveis inimagináveis. Em aldeias da Silésia, soldados empalavam mulheres grávidas e pregavam bebês vivos em portas de igrejas. Na Pomerânia, encenavam estupros públicos em praças de aldeias, forçando famílias inteiras a testemunhar os abusos. Aqueles que tentavam intervir eram imediatamente executados. Os oficiais soviéticos não apenas toleraram, mas também participaram ativamente. O general Fyodor Tolbukin permitiu que suas tropas brincassem por 3 dias em cada cidade capturada. O marechal Georgy Zhukov estipulou que as queixas civis sobre violações seriam sistematicamente ignoradas. A violação havia recebido sanção oficial. As mulheres alemãs desenvolveram estratégias desesperadas de sobrevivência. Cortaram o cabelo, vestiram-se como velhas e se esconderam em porões por semanas. Muitas cometeram suicídio em vez de serem estupradas. Em Demmin, 900 pessoas cometeram suicídio coletivamente quando o Exército Vermelho chegou. Mães envenenaram suas filhas e depois se mataram. Mas talvez o mais revelador tenha sido a atitude dos próprios soldados. Em entrevistas posteriores, veteranos soviéticos falaram abertamente sobre estupro como se fosse algo natural. "Estávamos há 4 anos sem mulheres", explicou um ex-sargento. "Os alemães mataram nossas esposas. Era justo que tivéssemos as deles." Um telefonista do Exército Vermelho expressou mais tarde: "Queríamos ver os alemães humilhados como nos humilharam. Ver suas esposas chorarem nos dava satisfação. Era a nossa vingança." Essa mentalidade não era individual. Era institucional, promovida de cima e celebrada entre as fileiras. O sistema médico soviético documentou meticulosamente as consequências desses estupros, mas os relatos foram imediatamente classificados. Epidemias de sífilis e gonorreia se espalharam entre soldados e vítimas alemães. Milhares de mulheres ficaram estéreis. Outras desenvolveram graves distúrbios psicológicos que as deixaram permanentemente incapacitadas. Os filhos desses tamboris, conhecidos como crianças russas, cresceram sem identidade paterna e foram frequentemente rejeitados por suas próprias mães traumatizadas. Estima-se que pelo menos 150 crianças nasceram como resultado direto de estupros cometidos por tropas soviéticas, criando uma geração marcada pela violência sexual da guerra. O aspecto mais perturbador do caso soviético não eram os números, mas a sistematização. O estupro não era um ato militar de desordem, mas uma política estatal não oficial. Era uma vingança institucionalizada, uma humilhação nacional deliberada, uma guerra psicológica levada às últimas consequências. O Exército Vermelho havia transformado o corpo feminino alemão no campo de batalha final da Segunda Guerra Mundial. Goumiers franceses, o ritual silenciado da guerra. Maio de 1945. Enquanto o mundo celebrava a vitória aliada, nos vales de Baden-Württemberg se desenvolvia uma tragédia que a França faria todo o possível para apagar da história. As tropas coloniais francesas, especialmente os temidos Goumiers marroquinos, perpetraram atrocidades que rivalizaram em brutalidade com as piores cometidas por qualquer exército na guerra. No entanto, ao contrário de outros crimes aliados, estes permaneceriam ocultos durante décadas. Os Goumiers chegavam à Alemanha com uma reputação que gelava o sangue. Na Itália, após a Batalha de Monte Cassino, haviam violado sistematicamente entre 2.000 e 7.000 mulheres italianas, no que se conheceu como Le Marocchinate. O alto comando francês conhecia perfeitamente estes antecedentes, mas decidiu deslocar estas tropas em território alemão sem restrições especiais. A efetividade militar importava mais que a proteção civil. O general Jean Delattre de Tassigny recebeu o primeiro informe sobre violações massivas no 8 de abril de 1945, apenas dias depois da travessia do Reno. O relatório enviado desde Freudenstadt descrevia uma orgia de violência que havia deixado dezenas de mulheres mortas e centenas violadas. A resposta de Delattre foi reveladora. Arquivou o documento e transferiu as tropas implicadas para outra zona. Os métodos empregados pelas tropas coloniais francesas diferiam significativamente de outros exércitos. Enquanto os soviéticos violavam por vingança e os estadunidenses por oportunismo, os Goumiers convertiam a violação em ritual de guerra total. Torturavam as vítimas durante horas, as mutilavam sexualmente e frequentemente as assassinavam de formas especialmente cruéis.
Em Pforzheim, os Gumiers estabeleceram o que os documentos alemães denominaram campos de violação. Capturavam mulheres de toda a região, as concentravam em edifícios abandonados e as submetiam a abusos coletivos durante dias ou semanas. As que sobreviviam eram liberadas como advertência para outras mulheres, enquanto que muitas simplesmente desapareciam. Marie Kessler, de 19 anos, foi capturada em uma batida noturna em Karlsruhe. Décadas depois, relataria: "Me levaram com outras 12 mulheres para uma fábrica abandonada. Durante 5 dias, grupos de soldados nos violaram continuamente. Não nos davam comida nem água. Quando terminavam com uma mulher, a espancavam até deixá-la inconsciente. 4 mulheres morreram ali. Eu fingi estar morta para que me deixassem em paz." Os arquivos médicos alemães da região revelam detalhes aterrorizantes sobre os métodos de tortura empregados. As vítimas chegavam a hospitais com lesões que os médicos apenas podiam descrever. Objetos introduzidos nos genitais, seios amputados, órgãos reprodutivos mutilados. Um informe médico de Baden-Baden registra: "As lesões observadas sugerem sadismo extremo e premeditado, muito superior ao observado com tropas de outras nacionalidades." A resposta institucional francesa foi um masterclass de encobrimento. Quando chegavam queixas civis alemãs, eram imediatamente reclassificadas como problemas menores de disciplina. Os médicos militares franceses receberam ordens de não documentar casos de doenças venéreas que pudessem sugerir violações. Os capelães que reportaram abusos foram transferidos ou ameaçados com conselhos de guerra. O coronel Pierre Mesmer, mais tarde primeiro-ministro da França, supervisionou pessoalmente a destruição de documentos comprometedores. Em um memorando interno de 1946, escreveu: "A reputação da França como potência civilizadora não pode ser manchada por alegações sobre a conduta de tropas coloniais. Estes documentos não devem existir." Milhares de relatórios, testemunhos e evidências médicas foram queimados ou transferidos para arquivos inacessíveis. A conspiração de silêncio incluiu também autoridades alemãs. O novo governo de Konrad Adenauer, desesperado por reintegrar-se na comunidade ocidental, evitou qualquer denúncia que pudesse complicar as relações com a França. As vítimas foram duplamente traídas, primeiro por seus agressores, logo por seus próprios líderes políticos. Os testemunhos sobreviventes revelam padrões de violência únicos. Os Gumiers selecionavam especificamente virgens e mulheres grávidas para torturas especiais. Desenvolveram rituais de violação que incluíam mutilação cerimonial e assassinatos ritualizados. Em alguns povoados, violaram mulheres frente a crucifixos em igrejas, como profanação deliberada de símbolos cristãos. Elisabeth Weber, violada em Rastatt aos 16 anos, recordava: "Não só me violaram, me cortaram o cabelo, me marcaram o rosto com navalhas e me obrigaram a blasfemar enquanto me torturavam. Me disseram que queriam que recordasse para sempre que havia sido possuída pela África. O ódio em seus olhos era diferente, não era luxúria, era ritual." As cifras exatas permanecem disputadas devido ao encobrimento, mas estimados conservadores sugerem que ao menos 15.000 mulheres alemãs foram violadas por tropas coloniais francesas. As taxas de mortalidade foram significativamente mais altas que com outros exércitos. Aproximadamente 20% das vítimas morreram por lesões, infecções ou suicídio posterior. O silêncio francês sobre estes crimes se manteve durante décadas. Em memórias militares, celebrações de veteranos e livros de história oficial, as tropas coloniais aparecem exclusivamente como libertadores heróicos. Os arquivos do Ministério de Defesa francês sobre a conduta destas tropas permanecem classificados até hoje, e as poucas investigações acadêmicas enfrentaram obstáculos institucionais sistemáticos. A França de pós-guerra construiu cuidadosamente uma narrativa de libertação civilizada que omitia completamente estes crimes. Os Gumiers foram celebrados em desfiles de vitória e condecorados por seu serviço, enquanto suas vítimas permaneciam silenciadas por trauma, vergonha e indiferença oficial. Esta amnésia seletiva permitiu que a França mantivesse sua imagem de potência civilizadora sem confrontar as contradições de seu próprio imperialismo militar. As crianças nascidas destas violações, conhecidas como enfants de la guerre, cresceram sem identidade paterna
e frequentemente abandonadas por mães incapazes de processar o trauma. Muitas foram dadas em adoção ou criadas em orfanatos, criando outra geração de vítimas silenciosas de crimes que oficialmente nunca ocorreram. Tropas dos EUA, o mercado sexual do pós-guerra. A máquina de propaganda americana vendeu ao mundo a imagem do soldado como um libertador democrático, o soldado cidadão que trouxe a liberdade e os valores americanos para a Europa. Essa narrativa, reforçada por Hollywood e pela grande mídia, obscureceu uma realidade muito mais complexa. Milhares de soldados americanos cometeram crimes sexuais que contradiziam diretamente a imagem heróica oficial, revelando as tensões entre os ideais declarados e o comportamento real sob ocupação militar. O caso americano apresenta características únicas que o distinguem de outras forças armadas. Enquanto os soviéticos estupravam por vingança institucionalizada e as tropas coloniais por sadismo ritualizado, os soldados americanos desenvolveram um sistema de coerção sexual aparentemente mais civilizado, mas igualmente devastador. A troca da sobrevivência por sexo em uma economia de ocupação onde controlavam todos os recursos vitais. A política de não confraternização criou as condições perfeitas para abusos sistemáticos. Oficialmente, os soldados não tinham permissão para se relacionar com alemães. Na prática, essa proibição era aplicada seletivamente. Os encontros sexuais continuavam em massa, mas as mulheres alemãs perdiam toda a proteção legal ao serem criminalizadas como colaboradoras caso denunciassem abusos. O sistema operava com uma simplicidade brutal. Soldados americanos controlavam a distribuição de alimentos, remédios, permissões de viagem, empregos e todos os recursos necessários para a sobrevivência em uma Alemanha devastada. Mulheres alemãs, muitas delas viúvas com filhos famintos, enfrentavam uma escolha impossível: trocar sexo pela sobrevivência ou ver suas famílias morrerem. Margaret Fisher, uma viúva de 34 anos com 3 filhos, descreveu décadas depois como o sistema funcionava. O sargento Johnson controlava as rações do nosso distrito. Ele me disse em termos inequívocos que se eu quisesse comida para meus filhos, teria que ser legal com ele. Não era estupro no sentido clássico, mas também não era uma escolha real. Meus filhos estavam morrendo de fome. Um relatório do governo militar do exército dos EUA na Alemanha, datado de abril de 1946, reconheceu em termos diplomáticos que a extrema dependência econômica da população civil alemã gerou relações de poder que, em certos casos, podem estar sujeitas a abusos indevidos por parte de militares. Registros militares dos EUA, parcialmente desclassificados na década de 1990, revelam que o alto comando tinha pleno conhecimento desses acordos. Um memorando do general Lucius Clay reconhece que as relações transacionais entre militares e mulheres alemãs tornaram-se sistemáticas e problemáticas. No entanto, a resposta não foi impedir os abusos, mas sim evitar escândalos públicos. O racismo estrutural das Forças Armadas dos EUA manifestou-se brutalmente na forma como lidavam com crimes sexuais. Soldados afro-americanos foram julgados, condenados e executados com frequência desproporcional, enquanto soldados brancos que cometeram crimes idênticos receberam sentenças menores ou ficaram impunes. Entre 1944 e 1946, 79 soldados foram executados por estupro no cenário europeu. 75 deles eram afro-americanos. O caso do soldado James Henderson ilustra essa discriminação. Henderson, um afro-americano, foi executado por estuprar uma alemã com base apenas em seu depoimento, sem provas físicas. No mesmo dia, o soldado branco Robert Mills foi considerado inocente de estupro coletivo, apesar das evidências médicas contundentes. O promotor militar explicou que Mills estava sob extremo estresse de combate. Em 2014, o Arquivo Nacional dos EUA divulgou um lote de documentos intitulado Ações Disciplinares na Europa do Pós-Guerra, que incluía 239 casos previamente classificados de coerção sexual, muitos dos quais envolviam adulteração de provas, testemunhas ignoradas ou decisões deliberadamente tendenciosas. Os métodos americanos de coerção eram mais sutis, mas igualmente eficazes do que a violência direta. Os soldados desenvolveram sistemas elaborados de chantagem sexual.
Eles controlavam empregos em bases militares, autorizações de viagem entre zonas de ocupação, acesso a cuidados médicos e licenças comerciais. Mulheres alemãs que precisavam de qualquer um desses serviços enfrentavam demandas sexuais rotineiras. Um relatório confidencial do Inspetor-Geral do Exército, datado de agosto de 1946, documentou que trocas sexuais por favores administrativos se espalharam por vários comandos. O documento, confidencial por 50 anos, reconhecia que essas práticas constituem coerção sexual sistemática, mas recomendava apenas maior discrição por parte do pessoal envolvido. Registros do Comitê de Assuntos Militares do Congresso de 1947 também mostram que, embora vários senadores tenham solicitado uma investigação sobre conduta imprópria na Alemanha, os pedidos foram arquivados por motivos de segurança nacional. As vítimas americanas enfrentaram uma estigmatização singular. Ao contrário das mulheres estupradas por inimigos, aquelas abusadas por libertadores eram culpadas por colaboração voluntária. Suas próprias comunidades as rejeitavam como prostitutas americanas, enquanto as autoridades de ocupação as rotulavam de mulheres de má reputação que haviam seduzido soldados inocentes. Ruth Ackerman tinha 17 anos quando foi estuprada por 3 soldados americanos em Munique. Eles me prenderam por andar depois do toque de recolher, ela lembrou. Eles me levaram para uma casa abandonada e me estupraram a noite toda. Quando tentei denunciar, disseram que eu tinha tentado os soldados e que poderia ser presa por prostituição. Nunca mais falei sobre isso. O sistema de justiça militar do ZEUA desenvolveu mecanismos sofisticados para minimizar esses crimes. Os casos eram rotineiramente reclassificados de estupro para conduta indecente, de agressão sexual para confraternização não autorizada. Essa manipulação estatística manteve os números oficiais baixos, enquanto a realidade in loco permanecia devastadora. Os arquivos do juiz advogado-geral revelam 11.400 casos oficiais de má conduta sexual cometidos por tropas americanas na Alemanha entre 1945 e 1947. No entanto, esses números representam apenas casos formalmente relatados e processados. O número real, incluindo coerção sexual sistemática e casos não relatados, provavelmente ultrapassa 50.000 incidentes. A pressão diplomática para manter a imagem moral dos Estados Unidos durante a Guerra Fria resultou em um encobrimento sistemático. O governo Truman acreditava que o reconhecimento de crimes sexuais em massa teria fornecido munição inestimável para a propaganda soviética. Casos que se tornaram de conhecimento público foram rapidamente arquivados, minimizados ou explicados como aberrações individuais. Hollywood desempenhou um papel crucial na perpetuação da narrativa heróica. Filmes sobre a ocupação retratavam exclusivamente soldados americanos como libertadores benevolentes, enquanto as histórias das vítimas alemãs eram sistematicamente excluídas. Essa mitologia cultural tornou-se tão poderosa que até as próprias vítimas internalizaram a culpa por terem sido abusadas pelos mocinhos. As crianças nascidas dessas relações coercitivas, estimadas em pelo menos 8.000, cresceram em um limbo legal e social. Oficialmente eram crianças da libertação, símbolos do renascimento democrático da Alemanha. Na realidade, muitas eram fruto de estupros sistemáticos, criadas por mães traumatizadas que não conseguiam processar o ocorrido sem questionar toda a narrativa de libertação dos aliados. Reino Unido, a guerra que nunca chegou aos arquivos. O silêncio britânico sobre crimes sexuais durante a ocupação da Alemanha não foi acidental, mas engenhosamente planejado. Enquanto outros aliados deixaram provas documentais de seus abusos, o sistema britânico desenvolveu o encobrimento mais sofisticado e bem-sucedido da guerra. A suposta superioridade moral britânica não residia em um melhor comportamento, mas em uma capacidade superior de ocultação. O método britânico diferia radicalmente de outros exércitos. Não havia estupros em massa como os soviéticos, nem sadismo ritualizado como o das tropas coloniais francesas, nem sistemas de coerção como os americanos. Os crimes britânicos eram mais seletivos, individualizados e cuidadosamente encobertos desde o momento em que eram cometidos. A estrutura de classes das Forças Armadas Britânicas criou uma dinâmica única de abuso sexual.
Oficiais educados em escolas públicas e universidades de elite raramente participavam diretamente de estupros. Os crimes eram cometidos principalmente por soldados da classe trabalhadora, especialmente tropas coloniais do Caribe e da Ásia, criando uma dupla conveniência para o acobertamento. Protegia tanto a reputação institucional quanto o privilégio de classe. O sistema de justiça militar britânico desenvolveu técnicas de encobrimento que outros exércitos enviaram. Casos de estupro eram rotineiramente reclassificados como violação da paz ou conduta imprópria. Depoimentos de vítimas alemãs eram sistematicamente desacreditados como propaganda inimiga ou tentativa de chantagem. Provas médicas eram confiscadas ou destruídas sob o pretexto de segurança operacional. O Major James Crawford Smith, do Corpo Jurídico Militar Britânico, explicou a filosofia oficial em um memorando de 1946. A reputação do Império como força civilizadora não pode ser comprometida por alegações de má conduta por parte de elementos subordinados. Todos os casos devem ser tratados com a máxima discrição para evitar escândalos desnecessários. Arquivos desclassificados do gabinete do juiz advogado-geral revelam que entre 1945 e 1947, mais de 120 processos disciplinares foram instaurados contra soldados britânicos por má conduta sexual, mas apenas 11 deles chegaram a julgamento formal, e em todos os casos as acusações foram retiradas antes do veredito. Esses números não refletem a ausência de crimes, mas sim uma estratégia institucional de minimização legal. Os registros disponíveis, fragmentados devido a políticas de classificação excepcionais, sugerem que os crimes britânicos seguiram padrões geográficos específicos. Os estupros se concentraram nas áreas rurais de Schleswig-Holstein e da Baixa Saxônia, onde a supervisão militar era limitada e as vítimas tinham menos acesso às autoridades de denúncia. Em Celle, um caso documentado envolveu soldados do regimento de Yorkshire que criaram o que descreveram como um serviço de entretenimento para oficiais que passavam por ali. Jovens alemãs eram recrutadas por meio de promessas de trabalho na base militar, depois mantidas em quartéis e forçadas a prestar serviços sexuais. O caso só foi descoberto quando uma das vítimas escapou e chegou às autoridades civis alemãs. A resposta institucional foi reveladora. Em vez de investigar e punir os responsáveis, o alto comando transferiu todo o regimento para outra área e classificou o incidente como um problema disciplinar interno, resolvido satisfatoriamente. As vítimas foram ameaçadas de prisão por associação com militares inimigos caso falassem publicamente sobre o caso. As tropas coloniais britânicas apresentavam problemas específicos de encobrimento. Soldados caribenhos e asiáticos, submetidos ao racismo sistemático dentro do próprio exército britânico, extravasavam suas frustrações por meio da violência sexual contra mulheres alemãs. Oficiais britânicos, mais preocupados em manter hierarquias raciais do que em proteger civis alemães, toleravam esses abusos como uma válvula de escape para as tensões raciais. Em Hanover, um batalhão de tropas caribenhas estabeleceu o que documentos internos descreviam como um distrito de entretenimento não oficial. Mulheres alemãs eram requisitadas para serviços sexuais por meio de um sistema de turnos organizado. Os oficiais britânicos conheciam e toleravam o sistema, considerando-o preferível a problemas disciplinares mais sérios entre tropas racialmente tensas. O brigadeiro Jeffrey Thompson, comandante regional, escreveu em seu diário: "As tropas de cor precisam de certos arranjos para manter o moral e a disciplina. É melhor que elas descarreguem sua raiva nas Frauleins do que causem problemas com nosso pessoal. É uma solução prática para um problema delicado." Vários relatórios internos do Ministério da Guerra, atualmente sob sigilo especial do Arquivo Nacional, Reino Unido, permanecem inacessíveis mesmo após solicitações sob a Lei de Liberdade de Informação. Alguns documentos possuem rótulos de retenção que datam de 2070, indicando a sensibilidade contínua do assunto. Os métodos de documentação britânicos eram excepcionalmente sofisticados. Ao contrário de outros exércitos que arquivavam provas comprometedoras, os britânicos desenvolveram sistemas para impedir a existência de provas. Relatos de estupro eram registrados verbalmente, mas nunca transcritos.
As vítimas eram desencorajadas a apresentar queixas formais por meio de intimidação burocrática. Médicos militares eram instruídos a não documentar ferimentos que pudessem sugerir violência sexual. O sistema de censura The Notice, em vigor desde 1921, foi usado após a guerra para desencorajar a mídia britânica de cobrir incidentes negativos envolvendo as forças de ocupação. Arquivos do gabinete mostram trocas de mensagens entre o Ministério da Defesa e editores de jornais nacionais, nas quais assuntos incompatíveis com o interesse nacional eram especificados, incluindo qualquer referência a estupro na Alemanha. Essa falta de documentação foi posteriormente usada para provar que os crimes não haviam ocorrido. Historiadores britânicos oficiais argumentaram durante décadas que a falta de registros de estupros demonstrava a disciplina superior das tropas britânicas, ignorando deliberadamente o fato de que essa ausência resultava de políticas de encobrimento e não da ausência de crimes. Depoimentos de vítimas, coletados décadas depois por pesquisadores independentes, revelam padrões consistentes de violência e intimidação subsequente. Helen Richter, estuprada por soldados escoceses em 1945, relembrou: "Após o ataque, um oficial me disse que se eu falasse sobre o incidente, seria presa por atividades anti-aliados. Ele explicou que minha família perderia rações alimentares e que poderíamos ser despejados de nossa casa. A mensagem era clara: silêncio ou consequências." Após a Conferência de Londres de 1946, o Reino Unido e os Estados Unidos assinaram diretrizes conjuntas para preservar o prestígio das forças aliadas nas zonas ocupadas, que incluíam instruções para suprimir queixas formais, desencorajar pesquisas acadêmicas e destruir registros médicos potencialmente comprometedores. O medo não era legal, mas de propaganda. Impedir que a URSS explorasse esses crimes como ferramenta para se desacreditar internacionalmente. O contraste entre áreas urbanas e rurais era especialmente acentuado no setor britânico. Em cidades como Hamburgo e Bremen, onde a presença de autoridades civis e observadores internacionais era significativa, os crimes sexuais eram cuidadosamente evitados ou imediatamente encobertos. Em aldeias rurais, onde o número de testemunhas era limitado e as vítimas facilmente intimidadas, a violência sexual era mais frequente e brutal. Germanização gradual da administração civil criou oportunidades adicionais para encobrimento. À medida que alemães assumiam cargos administrativos locais, eram cuidadosamente selecionados por sua disposição em cooperar com as autoridades britânicas e permanecer em silêncio sobre incidentes passados. Essa cooptação das elites locais garantiu a cumplicidade alemã no encobrimento de crimes britânicos. Arquivos do Ministério das Relações Exteriores, parcialmente desclassificados na década de 1990, revelam uma preocupação constante com manter o prestígio britânico na Europa continental. Um memorando de 1947 explica que alegações de má conduta militar poderiam comprometer seriamente a posição britânica nas negociações do pós-guerra e devem ser tratadas com extrema discrição. O Pacto do Silêncio, encobrimento e negação oficial. A construção do silêncio oficial sobre os crimes sexuais dos aliados não foi um fenômeno espontâneo, mas uma operação coordenada de engenharia histórica. As potências vitoriosas compreenderam imediatamente que reconhecer essas atrocidades teria destruído a narrativa fundamental de libertação moral que justificava sua vitória e legitimava a nova ordem internacional que estavam construindo. O mecanismo de encobrimento começou antes do fim da guerra. Em fevereiro de 1945, enquanto estupros em massa ocorriam em solo alemão, os aliados já coordenavam estratégias para controlar informações. Um memorando conjunto dos serviços de inteligência britânico, americano e francês estabeleceu princípios para lidar com informações sensíveis que pudessem comprometer os objetivos estratégicos dos aliados. Os julgamentos de Nuremberg representaram o primeiro grande teste dessa estratégia de silêncio. Os promotores aliados possuíam extensa documentação de estupros em massa cometidos por suas próprias tropas, incluindo relatórios médicos detalhados, depoimentos de testemunhas e confissões de soldados. No entanto, desenvolveram uma doutrina jurídica que excluía sistematicamente esses crimes do julgamento. O procurador-geral do ZEUA, Robert Jackson,
articulou a filosofia subjacente em uma reunião fechada. Este tribunal existe para estabelecer a superioridade moral dos aliados sobre o nazismo. Incluir os crimes dos aliados não serviria à justiça, mas obscureceria a distinção fundamental entre civilização e barbárie que estamos tentando estabelecer. Essa exclusão deliberada não se tratava de supervisão judicial, mas de má conduta política calculada. Crimes sexuais cometidos pelos aliados foram reclassificados como incidentes disciplinares internos, fora da jurisdição internacional. Criou-se assim um precedente jurídico perverso. Os mesmos atos constituíam crimes de guerra quando cometidos por alemães, mas indisciplina militar quando perpetrados por aliados. A manipulação de arquivos atingiu proporções industriais. Cada potência aliada desenvolveu sistemas sofisticados para controlar, alterar ou destruir evidências comprometedoras. Os soviéticos simplesmente classificaram tudo como segredo de Estado e transferiram os documentos para arquivos inacessíveis em Moscou. O Ocidente empregou métodos mais sutis, mas igualmente eficazes. O sistema americano era paradigmático. O general Marshall emitiu a Diretiva 47G em agosto de 1945, estabelecendo que todos os relatos de má conduta sexual por parte de pessoal aliado seriam automaticamente classificados e transferidos para uma unidade especial do Pentágono. Essa unidade, conhecida como Seção de Revisão Histórica, tinha o mandato explícito de proteger a reputação institucional por meio do tratamento adequado de informações sensíveis. A seção empregou técnicas sofisticadas de manipulação de documentos. Relatórios originais sobre violações foram editados para remover referências específicas, reclassificados em categorias vagas, como problemas disciplinares, e arquivados em locais dispersos para dificultar investigações futuras. Os documentos mais comprometedores foram simplesmente destruídos, com os registros da destruição também sendo classificados. A França desenvolveu talvez o sistema de descarte de evidências mais eficaz. O Serviço Histórico do Exército da Terra estabeleceu protocolos que exigiam revisão de segurança nacional para todos os documentos relacionados às tropas coloniais. Na prática, isso significava a destruição automática de qualquer material que pudesse sugerir comportamento impróprio por parte de soldados africanos sob comando francês. O coronel Henri Zeller, diretor do serviço, explicou a política em um memorando de 1947. A grandeza da França depende da manutenção da imagem de suas forças armadas como instrumentos de civilização. Documentos que contradizem essa imagem não atendem ao interesse nacional e devem ser eliminados para evitar futuros mal-entendidos. O Reino Unido empregou métodos ainda mais sofisticados. Em vez de destruir documentos comprometedores, desenvolveu sistemas de classificação perpétua que tornavam o acesso impossível sem a autorização do primeiro-ministro. A Lei de Segredos Oficiais foi interpretada como significando que qualquer investigação sobre a conduta militar britânica na Alemanha constituía uma ameaça à segurança nacional. Arquivos do gabinete do governo revelam reuniões secretas entre 1946 e 1948, nas quais ministros discutiram o tratamento a longo prazo de informações confidenciais sobre a ocupação. Winston Churchill, então líder da oposição, alertou que revelações sobre má conduta militar poderiam ser exploradas por inimigos do império e deveriam ser protegidas por sigilo permanente. Uma instrução interna do Ministério da Defesa britânico, em 1949, determinou que qualquer documento que fizesse referência direta a agressões sexuais cometidas por tropas britânicas deveria ser retirado de circulação e devolvido ao Arquivo Nacional somente sob a condição de ser selado por 75 anos. Tais medidas prolongaram deliberadamente o acesso público a evidências que teriam permitido uma investigação mais abrangente sobre a extensão do problema. A coordenação internacional do encobrimento foi formalizada por meio de acordos secretos entre as potências aliadas. O Protocolo de Londres, de 1947, confidencial até 1997, estabeleceu procedimentos padrão para lidar com informações históricas sensíveis que pudessem afetar as relações ou o comprometimento dos aliados com objetivos estratégicos compartilhados.
Este protocolo criou mecanismos de consulta mútua antes da desclassificação de quaisquer documentos relacionados à conduta militar durante a ocupação. Na prática, isso significava que cada potência tinha poder de veto sobre revelações que pudessem ser constrangedoras para qualquer outra pessoa. O resultado foi um silêncio coordenado que perdurou por décadas. Mesmo em terra, instruções para suprimir queixas civis foram aplicadas. Um memorando americano do Gabinete de Assuntos Civis em Stuttgart, 1946, ordenou que as autoridades militares ignorassem queixas de civis alemães por objetividade cultural e sugeriu redirecionar tais queixas para canais internos onde, foi especificado, nenhum registro oficial deveria ser mantido a menos que houvesse testemunhas militares. A manipulação também se estende à narrativa acadêmica emergente. Universidades que receberam financiamento governamental para pesquisas históricas foram sutilmente direcionadas para tópicos apropriados. Projetos sobre crimes nazistas receberam apoio generoso, enquanto pesquisas sobre o comportamento dos aliados enfrentaram obstáculos burocráticos e financeiros. O professor James Davidson, historiador de Cambridge que tentou investigar crimes britânicos em 1952, descreveu as pressões que enfrentou. Meu projeto de pesquisa foi rejeitado por não servir ao interesse público. Colegas me alertaram que insistir poderia prejudicar minha carreira acadêmica. A mensagem era clara: alguns tópicos eram proibidos. Na Alemanha Ocidental, os programas de história moderna administrados por universidades regionais eram revisados periodicamente por comitês conjuntos alemães e aliados. Esses comitês podiam vetar projetos considerados politicamente inapropriados. Em 1953, a Universidade de Heidelberg arquivou uma tese de doutorado sobre violência sexual durante o período de ocupação, após receber advertências diplomáticas da embaixada americana. A imprensa também era cuidadosamente administrada. Editores dos principais jornais recebiam briefings regulares dos serviços de inteligência sobre linhas editoriais apropriadas em relação às questões de ocupação. Reportagens sobre crimes dos aliados eram sistematicamente desencorajadas por serem irrelevantes ou potencialmente divisivas para a unidade nacional. Lord Beaverbrook, proprietário do Daily Express, explicou a política em uma reunião editorial em 1948. Nosso papel é construir o moral nacional, não lançar dúvidas sobre nossos heróis de guerra. Histórias que mancham a reputação de nossas forças armadas não servem ao interesse público, por mais verdadeiras que sejam. Programas de rádio do pós-guerra também foram filtrados. Na zona de ocupação britânica, a BBC e outras emissoras sob supervisão dos aliados foram instruídas a evitar qualquer conteúdo que pudesse reforçar sentimentos revanchistas ou questionar a libertação. Rascunhos censurados de documentários sobre a Alemanha do pós-guerra existem no arquivo da Broadcasting House. A cumplicidade alemã acrescentou outra dimensão ao encobrimento. As novas autoridades da Alemanha Ocidental, dependentes do apoio dos aliados para a reconstrução e legitimidade política, evitaram sistematicamente qualquer denúncia que pudesse complicar as relações com os ocupantes. As vítimas foram silenciadas não apenas por seus agressores, mas também por seus próprios governos. Konrad Adenauer estabeleceu políticas explícitas de não confrontação com autoridades aliadas em relação a incidentes passados. Seu governo instruiu as autoridades locais a evitar investigações ou declarações públicas que pudessem criar tensões diplomáticas desnecessárias. Vítimas alemãs foram sacrificadas no altar da reintegração ocidental. A mídia alemã, controlada por licenças aliadas, seguiu políticas editoriais que excluíam sistematicamente referências a crimes sexuais cometidos pelas forças de ocupação. As poucas menções que apareceram foram imediatamente censuradas, com ameaças de revogação de licenças para publicações que persistissem em propaganda anti-aliada. Organizações de vítimas que tentaram se formar foram sistematicamente desencorajadas ou desmanteladas. Grupos de mulheres que buscavam reconhecimento ou indenização por abusos enfrentaram intimidação legal, exclusão social e ameaças de processo por atividades subversivas. O isolamento das vítimas foi deliberado e eficaz. A construção da narrativa heróica dos aliados tornou-se uma indústria em si.
Hollywood, parcialmente financiada pelo Plano Marshall, produziu dezenas de filmes que glorificavam a libertação dos aliados, omitindo sistematicamente qualquer referência aos crimes cometidos pelas forças libertadoras. Essa mitologia cultural tornou-se tão poderosa que até as vítimas internalizaram a culpa por terem sido abusadas pelos mocinhos. Arquivos da CIA, desclassificados na década de 1990, revelam operações psicológicas especificamente projetadas para reforçar narrativas positivas sobre a libertação dos aliados e combater a propaganda soviética sobre crimes ocidentais. Essas operações incluíam financiamento secreto de livros, filmes e programas educacionais que promoviam a imagem heróica das forças aliadas. A Guerra Fria forneceu justificativa adicional para o silêncio. Qualquer revelação sobre crimes dos aliados teria sido imediatamente explorada pela propaganda soviética para questionar a superioridade moral ocidental. Crimes sexuais tornaram-se segredos de segurança nacional, protegidos pela mesma lógica que protegia planos nucleares ou operações de inteligência. O colapso do Terceiro Reich. A destruição da ordem alemã em 1945 não foi simplesmente um colapso militar, mas uma desintegração total dos fundamentos civilizacionais que governaram a sociedade europeia durante séculos. O que se desenrolou em solo alemão entre janeiro e maio de 1945 transcendeu a guerra convencional para se tornar um laboratório de sobrevivência humana, onde as regras mais básicas de proteção civil foram suspensas por tempo indeterminado. O vácuo de autoridade que surgiu após o colapso nazista foi único na história europeia moderna. Ao contrário de outros países ocupados, onde as estruturas civis continuaram a funcionar sob supervisão militar estrangeira, na Alemanha essas estruturas foram deliberadamente destruídas ou abandonadas. O resultado foi a anarquia total em vastas regiões onde nenhuma instituição protegia a população civil. As mulheres alemãs enfrentaram uma situação historicamente sem precedentes. Ficaram completamente desprotegidas em meio a múltiplos exércitos estrangeiros operando com diferentes códigos de conduta, níveis variados de disciplina e atitudes diversas em relação à população civil. Essa falta de proteção não foi acidental, mas resultado de políticas deliberadas das potências aliadas, que consideraram os civis alemães indignos das proteções normalmente concedidas às populações ocupadas. A Convenção de Genebra de 1929, que estabeleceu proteções básicas para civis em territórios ocupados, foi interpretada de forma a excluir especificamente os alemães. Um memorando do Departamento de Estado dos EUA de fevereiro de 1945 declarou que a população civil alemã não goza de nenhuma proteção convencional devido à natureza criminosa do regime nazista e à cumplicidade de civis em crimes de guerra. Essa exclusão legal criou uma terra nullius moral, na qual qualquer ato contra civis alemães poderia ser justificado como punição coletiva por crimes nazistas. As mulheres alemãs tornaram-se as principais vítimas dessa lógica, sendo consideradas cúmplices passivas do nazismo e, portanto, alvos legítimos de vingança sexual. O colapso logístico alemão criou condições adicionais que facilitaram a violência sexual em massa. Os sistemas de distribuição de alimentos entraram em colapso total, deixando milhões de pessoas dependentes de soldados estrangeiros para a sobrevivência básica. Essa dependência absoluta transformou o sexo na moeda de sobrevivência, normalizando transações que, em circunstâncias normais, seriam claramente identificadas como estupro. Maria Steinberg, uma viúva com 4 filhos em Berlim, descreveu a economia de sobrevivência que surgiu. Soldados russos controlavam a água potável em nosso distrito. Meus filhos estavam morrendo de sede. O sargento me disse que eu poderia beber água se fosse legal com ele. Isso foi estupro? Foi sobrevivência? A linha desapareceu quando seus filhos estão morrendo. Deslocamentos populacionais em massa criaram oportunidades adicionais para a violência sexual. Mais de 12 milhões de alemães foram expulsos dos territórios orientais em condições que violavam todas as normas civilizadas de transferência populacional. Essas colunas de refugiados, compostas principalmente por mulheres, crianças e idosos, foram sistematicamente atacadas durante seu trânsito.
As estradas alemãs tornaram-se campos de caça, onde soldados de várias nacionalidades interceptavam colunas de refugiados para selecionar vítimas. Mulheres mais jovens eram frequentemente separadas de suas famílias e nunca mais vistas. As que sobreviveram chegaram a destinos ocidentais com traumas tão graves que muitas nunca conseguiram falar sobre suas experiências. Os campos de refugiados estabelecidos pelas autoridades aliadas tornaram-se mercados sexuais informais, onde administradores, guardas e equipe de apoio exploravam rotineiramente mulheres desesperadas. Um relatório da Cruz Vermelha de 1946 documentou que as relações transacionais entre a equipe do campo e as mulheres refugiadas tornaram-se sistemáticas e problemáticas em diversas instalações. O colapso do sistema de saúde alemão eliminou proteções adicionais para vítimas de violência sexual. Hospitais foram bombardeados, médicos fugiram ou foram presos e medicamentos desapareceram. Mulheres estupradas frequentemente ficavam sem atendimento médico, resultando em infecções, gravidezes indesejadas e traumas físicos permanentes. O Dr. Hermann Steve, ginecologista em Berlim que permaneceu durante a ocupação, documentou a crise médica resultante. Recebíamos entre 50 e 100 mulheres diariamente com ferimentos de estupro. Não tínhamos anestesia, antibióticos ou equipamento cirúrgico básico. Muitas mulheres morriam de infecções que, em tempos normais, seriam facilmente tratáveis. As estruturas familiares alemãs ruíram sob o peso da morte, do deslocamento e de traumas sexuais graves. Milhões de mulheres ficaram viúvas, órfãs ou separadas de suas famílias. Sem redes de apoio tradicionais e enfrentando a sobrevivência diária, elas ficaram especialmente vulneráveis à exploração sexual por qualquer homem com acesso a recursos básicos. A ausência de um sistema judicial funcional eliminava qualquer possibilidade de justiça para as vítimas de violência sexual. Não havia polícia alemã para receber queixas, promotores para processar casos ou juízes para administrar a justiça. Os tribunais militares aliados tinham jurisdição apenas sobre suas próprias tropas e raramente julgavam casos de violência sexual contra mulheres alemãs. Essa impunidade legal foi mantida deliberadamente pelas autoridades aliadas, que acreditavam que processar sistematicamente crimes sexuais contra alemães minaria o moral de suas tropas e complicaria a ocupação. A justiça para as vítimas alemãs foi sacrificada no altar da expedição militar. As comunidades alemãs desenvolveram mecanismos de enfrentamento que frequentemente vitimavam mulheres estupradas. O estigma social contra vítimas de violência sexual se intensificou em contextos onde a escassez de recursos gerava competição acirrada. Mulheres marcadas pela associação sexual com soldados inimigos eram frequentemente excluídas das redes de apoio da comunidade. Esse estigma era particularmente cruel para as mulheres que trocavam o sexo pela sobrevivência da família. As comunidades alemãs as culpavam pela prostituição, ao mesmo tempo em que dependiam dos recursos que essas mulheres obtinham por meio de sacrifício sexual. A hipocrisia social acrescentou humilhação a um trauma já devastador. Crianças nascidas de estupro enfrentaram rejeição familiar e social que perpetuou o trauma transgeracionalmente. Estimativas conservadoras sugerem que pelo menos 200 crianças nasceram como resultado de estupros cometidos por soldados aliados. Muitas foram abandonadas, entregues para adoção ou criadas por mães incapazes de processar o próprio trauma. A destruição física da Alemanha eliminou espaços seguros onde as mulheres podiam se refugiar da violência sexual. Cidades bombardeadas ofereciam inúmeros locais isolados onde crimes podiam ser cometidos sem testemunhas. Casas destruídas, fábricas abandonadas e ruínas urbanas tornaram-se locais de violência sexual, cuja devastação física se tornou praticamente inevitável. Embora a documentação seja fragmentária, alguns pesquisadores apontaram que instituições religiosas, como conventos e hospitais católicos, não estavam isentas desse tipo de violência. Testemunhos coletados por autores como Anthony Beevor sugerem que, em áreas rurais, algumas freiras e enfermeiras foram atacadas durante incursões sem supervisão. Esses ataques raramente eram relatados ou registrados pelas autoridades de ocupação. Da mesma forma, estudos sobre a expulsão de alemães orientais documentam numerosos casos de violência sexual durante o trânsito.
Embora um padrão sistemático de sequestro não possa ser confirmado, múltiplos desaparecimentos de mulheres jovens foram relatados nos registros de comitês de refugiados entre 1945 e 1946. Ruínas urbanas também serviam como cenário recorrente de crimes, especialmente à noite. Algumas áreas eram evitadas pelos próprios moradores alemães, que conheciam sua reputação como zonas de risco. A falta de iluminação, autoridade e vigilância transformava esses espaços em pontos cegos de impunidade. Embora não existam registros formais documentando abortos forçados em hospitais militares aliados, alguns depoimentos de mulheres que alegam ter sofrido intervenção médica sem seu consentimento foram preservados. Essas intervenções, segundo relatos isolados, foram justificadas como medidas profiláticas diante do colapso generalizado da saúde, mas deixaram graves cicatrizes físicas e psicológicas. Essas práticas mal documentadas e mal reconhecidas não eram nem generalizadas nem necessariamente sistemáticas, mas revelam uma dimensão adicional do sofrimento das mulheres na Alemanha derrotada, a da violência médica, simbólica e social infligida a corpos já devastados pela guerra. O trauma coletivo resultante dessa experiência marcou para sempre a psique alemã do pós-guerra. Uma geração inteira de mulheres cresceu com traumas sexuais não tratados, criando padrões de silêncio, vergonha e disfunção familiar que persistiram por décadas. A recuperação psicológica nacional foi prejudicada pela incapacidade de processar publicamente esses traumas devido às políticas de silêncio impostas pelos ocupantes e posteriormente mantidas pelas autoridades alemãs. A reconstrução da Alemanha Ocidental foi literalmente construída sobre os corpos traumatizados de mulheres cujas experiências foram sistematicamente excluídas da narrativa nacional. O milagre econômico alemão emergiu de uma sociedade que reprimiu massivamente o trauma sexual sem resolvê-lo, criando tensões psicológicas que influenciariam sutilmente o desenvolvimento social alemão por gerações.